chamado Igreja Corpo Vivo de Cristo, acho que é uma edição do início dos anos 80. Eu tenho esse volume, mas está emprestado, do Ray Stedman, mas eu vi que na estante virtual tem 6 livros desses para vender. Estou fazendo propaganda da estante virtual, mas apenas dizendo que tem esse livro. Então, na introdução desse livro, eu lembro bem, porque nós estudamos aqui, acho que em 89, nós fizemos uma série de estudos sobre igreja e nós tivemos como livro base, um dos livros base, esse. E já nesse livro, ele fala a respeito de uma onda em 1960, especialmente nos Estados Unidos, aqui no Brasil, de certa forma, estava à contramão, porque era um período de crescimento e um período de preparação para a grande campanha evangelística Cristo, a única esperança. E quem é dessa época lembra que, acho que ainda hoje, se você andar nesses rincões do Brasil para aí afora, você vai encontrar um cartaz lá de uma barquinha, Cristo é a única esperança. Eu não vou perguntar quem é dessa época, para que vocês não omitam a verdade. Então, mas era um período de crescimento, entre nós, porque a campanha Cristo a única esperança movimentou esse Brasil todo. Numa época não tinha internet, telefone era pequeno, televisão, e não se sabe, especialmente em áreas do Amazonas e sertão, como se chegou àquele lugar, ou àqueles lugares. Mas naquela época, nos Estados Unidos, a grande onda era Cristo sim, igreja não. Isso que hoje nós conhecemos como os desigrejados. Então isso não é novo. Hoje, até sociologicamente, você pode entender esse momento. Mas era uma época, lá nos Estados Unidos, que havia uma campanha contra a igreja, e no caso a igreja instituição. Esses dias eu vi na internet uma sugestão, um apelo para a formação de novas igrejas, onde a orientação era o seguinte: você pega a sua família, você, a sua família e os seus amigos e formam uma igreja. E a prova disso está em Marcos capítulo 17, versículo 2. Não tem Marcos 17. Isso é contramão do que a Bíblia ensina. Porque a igreja não pode ser formada só na base de quem eu me relaciono bem. Viver na igreja é um grande desafio. Por isso, nessa sociedade de relacionamentos fluidos, de relacionamentos sem vínculo, da quebra de verdades absolutas, a igreja, sem dúvida, é contramão. Por isso, hoje pela manhã, eu quero pensar sobre a igreja. Particularmente, eu tenho um profundo respeito pela igreja de Cristo. E não é porque eu faço parte dessa igreja, porque ela é de Cristo. E uma das coisas que eu partilho com os novos crentes na minha sala é o texto de Mateus 16, quando o Senhor estabelece a igreja não a partir de
Petros, mas a partir da confissão da pedra, da rocha, que é que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu creio na palavra de Deus como revelação feita de Deus. Considero, às vezes, deformações de copistas, mas ela é a palavra de Deus. Para mim basta. O que eu estudo, o que eu leio, não me desvia desse foco. Porque necessariamente o fato de estudar, de fazer de você um erudito, não fará de você alguém avessa a palavra de Deus. Essa palavra de Deus. Eu creio na inspiração divina. Não sei se chamam isso de fundamentalismo. Também não me interessa rótulos. Mas eu creio. Se a palavra dissesse que Jonas engoliu um peixe grande, não tem problema para mim. Eu creio que Jonas engoliu um peixe grande. Como se chama isso? Fundamentalismo? Ou perícia? Mas eu creio. E a Bíblia diz que uma das coisas que Jesus quer fazer, está lá em Efésios capítulo 5, é a quando fala do amor de Deus pela igreja, somos nós também. Diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado. Estou no versículo 25, 26 de Efésios 5. Com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esse é o propósito de Cristo em relação a Deus. Esse é o propósito. Então, por isso que eu disse aos irmãos que eu tenho profundo respeito pela igreja de Cristo. E os erros dos homens não são necessariamente os erros da igreja de Cristo. E a Bíblia usa algumas figuras para a igreja. A noiva de Cristo, a vinha do Senhor, esteio, baluarte. Mas eu quero pensar na igreja como corpo. E essa é uma ideia realmente na contramão do que vemos hoje. Ora, irmãos, se o conceito de família está alterado entre nós mesmos, quanto mais igreja. Porque o nosso individualismo chega a ponto de considerarmos o fato que se eu crio uma igreja na minha casa e eu mesmo oriento meus filhos, eu estou privando os meus filhos de conviver com diferenças.
diz o seguinte em 1 Coríntios capítulo 12. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, a partir do verso 12. E o primeiro aspecto que eu quero evidenciar nesse texto é a supremacia do corpo de Cristo. A igreja é de Cristo. O corpo é a igreja. É a casa de Deus, do ponto de vista espiritual. Quem lê a história do cristianismo, a própria teologia, vai ver que em determinados momentos, né, há determinadas crises, e quase todas foi, na realidade, um retorno à palavra de Deus sobre aquilo que acontecia, né? Então, eu creio no retorno à palavra de Deus. Eu creio que a igreja é do Senhor. Mas a palavra de Deus, nesse caso, diz aqui o seguinte, versículo 12 a 14. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um membro, mas muitos membros. Versículo 20. Agora, porém, há muitos membros, mas um só é o corpo. Então, de início, o texto paulino ensina a supremacia da igreja. E observe, irmão, na medida que ele diz que todos nós fomos batizados, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos foi dado beber de um só Espírito. Então, na igreja, no corpo, a ação é do Espírito. Ele agrega. São aqueles que são chamados de fora para dentro. Expliquei ao meu grupo que a palavra igreja não é uma palavra, não é um privilégio do Novo Testamento, mas Paulo usou uma prática que existia na época. Aliás, Jesus usou e chamou isso quando as pessoas da comunidade, era como se de repente aqui na Pompeia estivéssemos passando por uma situação, precisávamos resolver um problema, então todos os moradores da Pompeia, quer corintianos, quer santistas, quer são paulinos, quer palmeirenses, de repente fossem chamados lá para o Arena, né, irmão? Para a Arena, né, irmão? Para discutir não o problema do Corinthians, não o problema do São Paulo, não o problema do Santos, mas o problema da Vila Pompeia. A esse encontro, em um lugar grande assim, era chamado eclésia, ou eclesia. Então todos eram chamados de fora para dentro daquele lugar, para naquele lugar se discutir coisas sobre a cidade. Então Jesus pega e diz: vocês são a igreja, daqueles que foram chamados da vã maneira de viver e trazidos para a luz, trazidos para hoje em dia um espaço, mas a princípio era a fé, porque a igreja não tinha espaços coletivos, até porque estava começando. Isso acontece a partir do ano 300, mas na realidade Jesus está dizendo: olha, vocês são a minha igreja. Então por isso a igreja tem que ser respeitada. Por isso a igreja tem que ser respeitada. Eu tenho estado com os irmãos, eu estou com os irmãos há cerca de 28 anos. Acho que por 2 vezes os irmãos me ouviram fazer referência à igreja. Na época, eu disse aos irmãos, a partir de uma entrevista do Neemias Maria com o Jô Soares, sobre a questão da homoafetividade. E a outra vez foi quando a venda de sabonetes de arruda para tirar a maldição. Fora disso, os irmãos não me ouviram falar.
Porque sabe, irmãos, ainda que a liderança de uma igreja seja déspota, seja pecadora, ela vai dar conta a Deus. Mas a igreja é de Cristo, que é o dono. É o dono. E quando o dono chegar, ele abre uma casa. E quando o dono chega, ele abre uma casa. Por isso, algumas coisas que acontecem, eu fico só observando. Deus é Deus. É lógico que eu não aceito a prática. É lógico que eu tenho que saber se aquilo de fato tem selo bíblico. Não é por partes. Eu queria nessa manhã relembrar aos irmãos a importância da supremacia. A igreja não é igrejinha. A igreja do Cristo. O cristão. A igreja de Cristo. Ela é de Cristo. E alguns esquecem disso, especialmente aqueles que querem se tornar dono de igreja. Eu tenho 34 anos de ministério, tenho quase 57 anos de vida dentro de igreja. Nunca vi dono de igreja abençoado. Nem geração de dono de igreja. Nunca vi. Que é a igreja de Cristo. É Ele, pelo Espírito, que agrega. Eu entendo que nós somos plantados na comunidade chamada igreja. Eu entendo que nós fomos conduzidos pelo Espírito. E Ele conduz quem quer. De todas as matizes, de todas as classes, de todas as etnias, de todos os povos. Ele é livre para fazer. Ele é livre, porque a igreja é dele. A supremacia do corpo. Mas também a Bíblia ensina esse texto, ensina a importância da interdependência dos membros. Vamos ler o versículo 15 a 20. Veja a sua Bíblia e o seu texto. Isso é uma coisa que eu acho bonito. É o pastor que tem o dom de cantar. Porque ele pode enriquecer muito o sermão. Eu lembro que lá na minha igreja de origem, no Cordeiro, de vez em quando o doutor Davi tomava a igreja de surpresa e fazia um solo durante a mensagem. Eu teria vontade, não chamo o nome disso de inveja, né? Porque a finalidade do solo é agregar, né? Não repelir. Então, mas se uma única pessoa não pudesse cantar, reger. A primeira vez que eu vi daquele piano que toca sozinho, não tem esse programa, eles ficam lá. Eu disse, olha, é uma solução resolvida. O órgão, o piano, o pastor que regesse, que cantasse, mesmo assim não seria igreja. Ele não poderia estar só. Porque eu defendo. Mas pastor é carne de pescoço. Já pensou pescoço sem carne? E sabe que o melhor cozido português é feito com carne de pescoço do boi? São exercícios que a gente passa. Se tivéssemos que... E a gente sofre por conta disso, porque olha bem, versículo 15. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho,
não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. O corpo não funciona a partir de um só. Por mais que comecemos a pagar as coisas, ou a remunerar para determinadas funções, mesmo assim não podemos continuar. Me lembro uma vez de um pastor, naquele jornal Primeira Mão, que ele se vendia os títulos na internet, uma igreja estava à venda. Com equipe de louvor e tudo. Jornal Primeira Mão. O cara de pau já colocou lá, igreja, faturamento de X, pior que foi comprada. Igreja não é isso. Nós precisamos ter interdependência do outro. Porque a ausência frustra quem faz. Eu sei que o grande desafio é movimentar 10% da membresia internacional. Mas você pode não sentir falta, pois eu sei que até reconheço que não sente falta de outros, mas outros sentem. Porque é pouco. Por isso a igreja não é auditório. A igreja não pode ter uma faixa etária somente, não deve. Porque é uma igreja que precisa dar relevância a todos os membros. E diz isso facilmente, olha, versículo 21. Se o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. E antes, os membros do corpo que aparecem ser mais fracos são necessários. E os membros do corpo que reputamos serem menos honrosos, a esses revestimos com muita honra. E os que em nós são decorosos, não têm muito mais decoro. Ao passo que os decorosos não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão do corpo, para que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Para que os membros tenham igual cuidado dos outros. Alguém pode pensar, mas pastor, mas naquela época não era assim. Mas será que o Espírito não sabia que viveria nessa época? Sabia. Marcada pelo individualismo. Mas, irmãos, quase sempre o pessoal da funerária não gosta de carregar o caixão. Você tem que ter 6 pessoas aí para te ajudar. Pelo menos 6. Eles não gostam. Pelo menos que vem aqui não gosta. Nós envelhecemos. Nós vamos para o ano de mato. No dia que eu não puder mais pastorear, ou chegar o momento, no primeiro ano, sem dúvida, no primeiro e segundo ano, há muitos convites, pregar, depois vai esquecendo. Hoje em dia não fazem mais isso, mas lá na igreja do Cordeiro, eu tinha sempre uma missão para frente, havia um transporte coletivo só para buscar os idosos, os que eles precisam.
gente que é bom xarope, sabe? Mas é crente, é irmão. E eu não sei se seremos idosos melhores do que esses outros, que às vezes são assim. Não sei como seremos mais idosos. Podemos ser chato, tá? Não coloque situação difícil, né? Sabe disso. Mas o que a Bíblia está ensinando, eu sei que às vezes nós temos período, eu vivo um período muito, para mim, difícil, por conta de umas responsabilidades que eu tenho que vencer até o início agora, esse final de junho. Isso me causa mal-estar, porque às vezes não tenho tempo, eu gostaria de dar às pessoas e preciso dar aquelas coisas todas, de visitar, de ter contato. Apesar que São Paulo é um expediente para uma visita, você não consegue, olha lá o horário, mas o que eu quero dizer é, se eu não posso ter cuidado com todos vocês, você pode ter cuidado com ela. É pouco. É pouco. É pouco. Eu preciso aprender que a supremacia do corpo é da igreja. É importante a interdependência dos membros. Nós tínhamos até aquele coreano que cantávamos: eu não preciso de você, você não precisa de mim. Não tem aquele coreano que a gente faz mais ou menos, diz assim? Agora, para o nosso mais íntimo, nós cantamos: eu preciso de você. Não quero fazer referência, mas alguns me perguntam: pastor, por que você não faz aquele momento, por visitando de pé, canta visitando, seja bem-vindo? Porque eu já na condição de visitante, tem aquela festa todinha, depois eu vou embora, ninguém me dá nem até logo. Fica, desculpa, uma encenação de culto. Depois nem o nome eu sei. Mas irmão, aquele irmão daqui há 20 anos, não sabe o nome? Não sei, pastor. Sabe o seu, pelo menos? Aí vai na região para olhar se é aquilo ali. Precisamos ter consciência da supremacia do corpo, a interdependência, e precisamos valorizar a prática do cuidado uns dos outros. Isso é corpo. Estou falando aos novos membros, aqueles que estão chegando, a importância, a relevância de todos. A relevância de todos. Precisamos entender isso. Eu sei que nem todos são igreja. Há uma diferença espiritual entre ser membro de igreja e ser igreja. Graças a Deus, a maior parte de nós somos membros e somos igreja. Mas isso é uma realidade. Mas eu quero finalizar com o versículo 26 que diz assim: de maneira, quando fala da relevância dos membros, de maneira que se um corpo padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Princípio. É um desafio. Abrir mão de agenda, eu sei disso, então para quem é funcionário. Abrir mão de agenda em favor da dor de alguém, do momento difícil de alguém. Vivemos numa sociedade que você não pode visitar sem avisar que vai, eu sei disso. Há pessoas que são refratárias, estão enfrentando situações difíceis, eu sei como pastor, os que trabalham comigo sabem, e a situação é difícil. Eu tenho gente passando dificuldade muito séria hoje na igreja, que a gente tenta atender, e seria tão mais fácil quando você partir da sua necessidade. Porque as pessoas podem orar. Às vezes não podem dar nada, mas podem orar. E a oração, ela traz resultados muito maiores do que o dinheiro que você possa dar. Então você está chegando à igreja, você é membro da igreja, e a minha oração é que o Espírito possa colocar aquilo que precisa ser dito nisso. Lógico que eu falo de maneira comedida. Não é? Primeiro, igreja não é qualquer coisa. Esta igreja não é qualquer coisa. Até mesmo pela sua história. Não é qualquer coisa.
nem quando éramos uma igreja estreitinha aqui do lado, apertadinha, isso aqui, éramos só isso aqui. Mas essa igreja foi profundamente relevante nesse bairro durante muitos anos. Aquele templo estreito, pequeno, acho que de 6 metros de largura, ela foi extremamente relevante na vida das pessoas que conheciam. Não somos resultado de divisão, não somos resultado de que alguém brigou com A, com B, ou C, ou quis formar uma igreja. Nós somos resultado de um desejo que se tinha de evangelizar esse bairro. Temos lutas? Temos problemas, temos defeitos. Graças a Deus você não tem defeito, mas nós temos. Mas é a igreja de Cristo. E como igreja de Cristo, você precisa entender a importância da interdependência dos membros. Eu sei que dificilmente alguém vai aprender o nome dos 200 e tantos membros. Mas quem está na liderança tem a obrigação de aprender. Porque se trata a pessoa por nome. Se não consegue, pede a Deus capacidade. Tem que conhecer. Como é que conhece? Leva para casa para tomar um chá. Vou comer. Partilha o pão. Precisamos entender a relevância de todos. Desculpa a expressão. Cachorro que ia na arca da uma igreja. É gente, tudo é gente. E tem que ser tratado como gente. Não importa a faixa etária. Se você é tímido, peça a Deus capacidade para se relacionar. Mas a sua timidez não pode servir de instrumento para que Satanás possa causar dor em alguém. É pouco. E finalmente, precisamos aprender a esse cuidado relacional. Eu preciso me relacionar. Eu preciso sair da esfera da minha faixa etária, tão somente. Eu preciso estar no meu gueto numa igreja. Eu acho que a única referência, depois alguém vê aí, o pessoal da internet, abre aí, vê aí, quantas referências bíblicas tem para a panela? Liga o seu celular, por favor. Você tem isso? Tem? Na concordância bíblica? Sério? Estou pedindo, vai, Elton. Concordância bíblica, procura lá, panela. Alguém tem concordância de bolso aí naquela? Show? Vê se tem no Facebook. Alguém achou aí, por favor? Quantas vezes a panela nós temos? Às vezes eu sei que a de Jeremias é traduzida como panela. A botija. É? Acharam? Panela. Não tem, né? Parece que não. Algumas traduções trazem botija, aquela